coisa interessante. Geometria espacial, pirâmide. Esse é o forte. De todos os assuntos de geometria espacial, pirâmide é que exige mais atenção. Porque é triângulo, bicho inclinado, e tem muita coisa, muitos detalhes para a gente relembrar. Veja essa questão de número 17. Uma pirâmide quadrangular, uma pirâmide quadrangular regular tem 13 centímetros de altura. Tem a aresta lateral medindo 15 centímetros. A área da base dessa pirâmide é unidades, centímetro, centímetro, centímetro quadrado. Então, sem problema. Então, vamos ao desenho da pirâmide. Então, eu tenho aqui. Então, vamos desenhar a pirâmide. Então, pirâmidezinha. Exagerando um pouco, mas é para a gente ter visão melhor do acontecido. Então, vamos trabalhar um pouquinho em 3D. Então, aí viu? 3D. Pronto. Vamos agora, veja as informações, os dados da questão. Ele diz assim: uma pirâmide quadrangular regular, 13 centímetros de altura. Então, eu tenho a altura igual a 13 centímetros. Então, isso aqui é 13. 13 centímetros de altura. Tem aresta lateral medindo... Aresta lateral. Então, essa daqui. Tem aresta lateral medindo 15 centímetros. A área da base. Lembre, quando você tiver aresta lateral, a gente aconselha a trabalhar com a diagonal. Então, como é um quadrado, certo? Como isso aqui é um quadrado, então a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2. Mas se nós pegarmos, para calcularmos o que nós queremos, nós vamos simplesmente pegar esse triângulozinho, só esse. Bem simples. Triângulo, aqui nós temos um triângulozinho retângulo, que é uma pirâmide reta. Aí o que que nós temos? Nós temos esse lado, que é 13, temos a hipotenusa, que é 15, e temos esse lado, que é a metade da diagonal. Então, é a raiz de 2 sobre 2. Se nós aplicarmos Pitágoras, nós vamos ter 13 ao quadrado, mais a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, nos leva a 15 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, nós vamos ter 2a ao quadrado sobre 4, 2a ao quadrado sobre 4, que vai dar 15 ao quadrado, 225, menos 3 ao quadrado dá 169. 225 menos 169 nos leva a 56. Nos leva a 56. Simplificando um pouco, né? Aqui ficam 2. Então, a ao quadrado vai ser 2 vezes 56. Então, a ao quadrado, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 5, 10, e 1, 11. Então, a ao quadrado é igual a 112. A ao quadrado é 112. Mas nós precisamos, então, a pergunta, nós precisamos calcular o valor de A? Não. O que que o nosso amigo? Nosso amigo pede a área da base. O nosso amigo pede a área da base. Ora, como é um quadrado, então a área da base é o lado ao quadrado.
Mas nós encontramos que o lado ao quadrado é igual a 112. Então, eu tenho simplesmente resposta 112. A unidade que o nosso amigo está usando é centímetro, então é 112 centímetros quadrados. Então, o item correto está no item E, de era. 112, certo? 112 centímetros quadrados. Temos a questão agora de número 18, que diz assim: a figura abaixo, olhe para essa figura, certo? Está aqui a figura. Ó, a figura abaixo representa uma pirâmide de base triangular, ABC. Então, ó, A, B, C. Então, está aqui a base da pirâmide. Então nós temos triângulo, base, pirâmide triangular, ABC. Certo? ABC. E de vértice V. Pronto, aqui o vértice bem destacado. Sabes que ABC, ó, ABC e ABV, então, ó, ABV. Então, esse triângulo da base, essa é a lateral. São triângulos equiláteros, de lado L. Então, são triângulos equiláteros de lado L. Então, lado L, lado L, lado L, lado L. São triângulos equiláteros de lado L. E QM é o ponto médio do segmento AB. Então, ponto médio. Então, M é o ponto médio do segmento AB. Se a medida do ângulo VMC é 60 graus, está aqui ele. Então, quem é o volume da pirâmide? Bem simples. Eu só vou colocar aqui para lembrar. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a sua altura. A área da base é um triângulo equilátero. A área da base é um triângulo equilátero. Então, a área de um triângulo equilátero é simples. E eu preciso de quem? Eu preciso da altura. Então, o nosso problema aqui, senhor, está em determinar a altura dessa pirâmide. Então, o nosso problema está bem aqui, nessa altura. Isso aqui é o G. Então, eu posso, nesse triângulozinho aqui, ó, nesse triângulozinho, eu posso, deixa eu destacar ele, ó, nesse triângulo, eu posso usar a história do seno, ou do cosseno, depende do que eu quero determinar. Eu tenho, ó, cateto, ó, altura, cateto oposto, hipotenusa. Então, eu posso usar o seno de 60, que é o cateto oposto a ele, que é H, dividido pelo G. Mas o G, professor, é a altura do triângulo equilátero. Então, a altura é G vezes seno de 60 graus. Como ele falou que é um triângulo equilátero, então a altura de um triângulo equilátero é o lado, ó, L, raiz de 3 sobre 2, vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Se livra um pouco, faz as continhas, então a nossa altura vai ser quem? Ó, 3L, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, então dá 3L sobre 4. Então, essa é a altura, 3L sobre 4. Então, vamos para o volume da pirâmide. Ó. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a sua altura. Como a base é um triângulo equilátero de lado L, então a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura do triângulo equilátero, certo? A altura do triângulo equilátero é L, raiz de 3 sobre 2. Lembra, esse é do triângulo equilátero, só para lembrar, meus amigos. Então, vamos lá. O volume vai ser 1/3 da área da base,
que é essa, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes, vezes a altura. A altura é 3L sobre 4. Então, 3L sobre 4. Eu posso me livrar desse 3, certo? Posso me livrar desse 3. Então, o volume passa a ser, em cima fica L ao cubo, raiz de 3. Embaixo, 4 vezes 4, 16. Então, o nosso volume é, na realidade, quem? L ao cubo, raiz de 3 sobre 16. L ao cubo, raiz, L ao cubo, raiz de 3 sobre 16. Então, o item correto está no item D de dado. L ao cubo, raiz de 3 sobre 16. Então, a maneira de escrever, que a gente tem que ter cuidado. Vamos para a próxima. Então, veja assim. Um escultor dispõe de um bloco de pedra em forma de um prisma triangular. Em forma de um prisma triangular, cuja aresta da base mede 4 centímetros e a altura mede 10 raiz de 3 centímetros. Pronto, unidade, centímetros, centímetros. Para esculpir uma pirâmide triangular maciça de base e altura iguais à do prisma, deverá retirar do bloco o volume correspondente a. Então, a nossa questão é a seguinte. Eu vou ter um prisma triangular, certo? Então, eu vou ter um prisma, certo? Um prisma triangular. Certo? Então, eu vou ter um prisma triangular. Pronto. Então, eu vou ter um prisma triangular. Foi o que um amigo vai fazer? Ele vai tirar uma pirâmide daqui. Então, ele vai simplesmente do centro, centro, certo? Então, pronto. Ele vai tirar uma pirâmide. Pronto. Agora, o que vai acontecer? Vamos pegar os dados. Ele diz, um escultor dispõe de um bloco de pedra de forma de uma pirâmide de um prisma triangular, cuja aresta da base mede 4. Certo? Prisma triangular, cuja aresta da base mede 4. Uma de pedra de forma de uma prisma triangular, cuja aresta da base mede 4. E a altura mede 10 raiz de 3. 10 raiz de 3. Para esculpir uma pirâmide triangular maciça de base e altura iguais à do prisma, deve retirar do bloco um volume correspondente. Olha, o volume da pirâmide é 1/3. O volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Volume do prisma. Ora, se ele vai retirar 1/3, né? Então, o que resta, a pirâmide é 1/3. Então, resta quem? 2/3. Então, eu posso fazer direto. Então, o que resta é 2/3 do volume do prisma. Tá certo? 2/3 do volume do prisma. Então, não precisa nem calcular o volume da pirâmide. Então, vamos ter 2/3. Quem é o volume do prisma? É a área da base. Tá certo? A área da base, que é a área do triângulo equilátero, é 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 10 raiz de 3. Então, isso aqui é o volume do prisma.
Então, se a pirâmide é 1/3 do volume do prisma, o que sobra representa quem? 2/3. Ou você pode calcular o volume do prisma menos o volume da pirâmide. Chegaremos ao mesmo resultado. Então, vamos simplificar aqui. Olha como eu posso já me livrar. Ó, vamos lá. 2/3. Aqui nós temos 16. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vezes 10. Dividido por 4. Ó, 2/3, 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 10 sobre 4. Simplificando, dando a Deus o 3. Vamos dar a Deus o 3. Podemos dar a Deus, ó, 16 dividido por 4 dá 4. Então, fica 2 vezes 4 vezes 10. Então, dá 80. Lembre, isso aqui é o que sobra. Então, se ele perguntasse o volume da pirâmide, ora, se sobrou 2 partes de 3, então o volume é uma parte. Então, seria 40. Mas o que nós queremos é a nossa sobra. Então, 80. Então, o item correto é o item B de bola. Então, 80, tá joia? 80 centímetros cúbicos. Nós estamos falando de volume. Temos agora a questão de número 20, que diz assim: considere um cubo cuja aresta tem comprimento igual a 1. Tá certo? Sejam A, B e C o centro de suas faces laterais e E o centro de sua base. Determine o volume da pirâmide de vértice E, cuja base é P, quadrilátero ABCD. Base é P, quadrilátero de ABCD. Determine o volume da pirâmide de vértice E, cuja base é o quadrilátero ABCD. Considere que o centro da face é o ponto de interseção determinado pelas diagonais dessa face. Informações, beleza. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um cubo. Então, vamos lá. Nós temos um cubo. Então, nós temos aqui o cubo. Deixa eu desenhar o cubo para a gente ter uma ideia o que o amigo está querendo. Então, nós temos o cubo. Vamos ver aqui assim. Ele diz: considere um cubo de aresta 1. Então, a medida da aresta desse cubo é 1. Pronto. Certo? 1. Seja ABCD o centro das faces laterais. Então, ABCD é o centro das faces laterais. Que, na realidade, que representa ABCD é o centro das faces laterais, que é o encontro das diagonais. Beleza. Faces laterais. E E é o centro da base. Então, aqui nós temos o A, o B, o C e o D. E o E. Certo? Determine o volume da pirâmide de vértice E, cuja base é o quadrilátero ABCD. Então, ó, a base é o quadrilátero ABCD. Então, a pirâmide é essa daqui. Olha que coisa linda. Então, o amigo quer que eu determine o volume dessa pirâmide. Ele quer que eu determine o volume dessa pirâmide. Ora, para calcular o volume da pirâmide, sempre é 1/3 da área da base vezes a sua altura. O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a sua
a altura. Então, não tem problema. A altura da pirâmide eu já sei quem é, Pacífico. A altura da pirâmide é metade da aresta. Isso aqui não é aresta? Que é igual a 1. Então, a altura da pirâmide é a metade. Então, já sei quem é a altura. A altura da pirâmide. Agora, eu preciso calcular a base. Se você observar, ó, se eu cortar a pirâmide, se eu cortar esse cubo no meio, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter, ó, o nosso amigo, ó, vai aparecer essa figurazinha aí. Ó, se eu cortar, pronto. Essa é a base da pirâmide. A base da pirâmide é essa daqui. Se nós cortarmos. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho simplesmente, para determinar essa área, né, que é a área da base, que é um quadrado. Observem que isso aqui é 1, aí vai ficar meio, isso aqui é um quadrado, então isso aqui eu vou chamar de B. B é a diagonal desse quadrado, é o lado raiz de 2. É o lado raiz de 2. E a área da base é esse B ao quadrado. Então, a área da base é simplesmente raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, vamos ter o quê? Vamos ter 2 sobre 4, então dá meio. Então, a área da base é igual a meio. Então, o volume vai ser 1/3 da área da base, que é meio, vezes a sua altura também, que é meio. Então, o volume vai ser 1 sobre 12 avos. 1 sobre 12 avos. Resposta correta. 1 sobre 12 avos. Então, o item B de bola é a resposta da minha questão. B de bola. Certo? Tá certo? É o quadrilátero. Beleza. É o quadrilátero. Pronto. Questão seguinte. Temos de novo outro cubo. Mas uma pirâmide está dentro do cubo. Aqui está mais bonitinha. Então, ó, uma pirâmide está escrita num cubo. Então, escrito quer dizer dentro do cubo, como mostra a figura abaixo. Sabendo-se que o volume da pirâmide é de 6 metros cúbicos. Então, quem é o volume do cubo? Meu amigo, o que que nós sabemos sobre o cubo? É um prisma, certo? O cubo é um prisma. Então, eu posso... Olha o que que eu tenho. Eu não lembro disso não, parceiro. Então, ele diz, ó, uma pirâmide está escrita no cubo, como mostra a figura. Então, eu vou chamar isso aqui de A. O volume da pirâmide é 6. Então, como é que eu calculo o volume da pirâmide? É 1/3 da área da base vezes a sua altura. Isso aqui é igual a 6. Então, vamos lá. 1/3. Quem é a área da base? É um quadrado. Então, fica A ao quadrado. Quem é a altura? Ó, a altura é A. Isso é igual a 6. Então, vai ficar A ao quadrado vezes A, dá A ao cubo. 3 vezes 6, 18. O nosso amigo está pedindo o volume do cubo. O volume de um cubo é simplesmente A ao cubo. E eu já tenho o valor do A ao cubo, que é igual a quem? A 18. Então, volume é simplesmente igual a quem? O item correto é o item D. Então, o volume do cubo é igual a
18. Item D de dado. Questão de número 22. Uma pirâmide regular tem 10 metros de altura. Sua base é um hexágono de 3 metros de lado. O volume dessa pirâmide em metros cúbicos. Ora, meu amigo, o nosso problema ainda é, tá certo? O problema, ó, isso aqui é só uma ideia, fazer desse jeitozinho só para ter uma ideia. É uma ideia da nossa pirâmide. É só um rascunho. Então, o que é que eu tenho que calcular? O volume é 1/3 da área da base vezes a sua altura. Então, o nosso problema está em quem? Na base. Não esqueçam que a base é um hexágono. Esse hexágono, ele está escrito numa circunferência, ó. A gente imagina ele escrito numa circunferência, o hexágono, certo? Imagine ele escrito numa circunferência. Isso é a base. Nós sabemos que ele diz, ó, uma pirâmide regular de 10 metros de altura. Então, a altura é 10 metros. Então, beleza, a altura é 10 metros. Sua base é um hexágono regular de 3 metros de lado. Então, 3 metros. Então, nós sabemos, pelas nossas regrazinhas do hexágono, eu posso dividir o hexágono em 6 triângulos equilados. Então, a área da base é 6 vezes a área do triângulo. A área do triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu posso dizer que o volume é 1/3 da área da base. Aqui já podemos simplificar. Aqui dá 3 e aqui dá 2. 9. Então, dá aqui, ó, 3 vezes 9 vezes raiz de 3 sobre 2. Ó, 1/3 da área da base. Que é isso aqui, ó. 6 vezes a área do triângulo, vezes a altura, que é 10. Então, eu posso me livrar desse 3 e posso me livrar desse rapazinho aqui, que fica 5. Então, o volume vai ser 5 vezes 9, 45, raiz de 3. Então, nós temos 45 raiz de 3. 45 raiz de 3. Então, checando o gabarito. C de correta. Lembrando que num triângulo, ó, esse hexágono eu posso transformar em 6 triângulos equiláteros. Como isso aqui, ó, raio, beleza. Então, o hexágono escrito num hexágono regular, escrito numa circunferência, o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. Exercite. E até a próxima.